a gente vê como se colocar, né, em movimento dentro daquilo que Deus espera de ti é importante, né? Então, assim, a gente não pode ter uma geração que é essa geração neném, a gente não aceita isso aí, rejeita isso aí, porque isso, inclusive, não é bíblico, né? O Senhor está chamando uma geração para trabalhar, para estudar, para crescer. Eu acredito, assim, que a nossa geração, e a gente precisa cuidar bastante com isso, né? A gente, de um modo geral, tem passado por uma época onde, e a gente tem falado sobre isso há algum tempo já, né? Onde tudo é muito instantâneo, né? Eu percebo muito isso, assim. Então, a internet nos trouxe muitos benefícios, inclusive a possibilidade de estar aqui hoje, né? E o que é incrível, falando com tanta gente, né? A nossa geração, os jovens, eles querem tudo muito na hora, né? Tem tido dificuldades em enfrentar os processos. Acho que resumindo seria isso, né? É isso aí, PDC está no ar, mais um episódio aqui do nosso podcast semanal, sempre conversando com pessoas inteligentes, interessantes e que tem muito a acrescentar na nossa vida diária, sua vida cristã, assuntos do dia a dia. Nosso desejo é te fazer pensar, né? A gente entende que a palavra de Deus nos faz esse chamado de nos tornarmos pessoas criteriosas, né? Em tudo sejamos criteriosos, que venhamos a pensar sobre tudo, refletir, orar, né? E buscar nos portar da melhor forma possível. E esse é o desejo, então, do PDC, beleza? Peço já para você aí, não esqueça de fazer a tua inscrição, te inscreve aí no canal, né? O que custa para você? Não custa nada, você nos ajuda aí a pulverizar mais a programação. Então te inscreve aí no canal, também compartilhe os episódios, aqueles episódios que têm tocado o teu coração, que têm falado contigo, vão abençoar outra pessoa. Você vai levar o quê? 15 segundos para mandar isso aí para os teus contatos, encaminha para alguém e deixa aí o teu comentário também. Comenta sobre o assunto, fala sobre assuntos que nós devemos conversar, sobre quem a gente pode trazer aqui, que pode conversar conosco também e acrescentar aqui nas nossas conversas, discussões no bom sentido, né? Isso aí. Então não te esquece de fazer isso, compartilha aí com todo mundo, beleza? Então nós vamos lá para esse papo aqui super especial, você já sabe quem está comigo e eu tenho certeza de que você vai ser super abençoado. Comigo aqui hoje então, meu amigo de longa data aqui, Henrique, como é que tá as coisas? Como é que Tudo tá certo? Você? Tudo bem? Tudo certo? Firme? Firme, é uma alegria estar aqui, né? Um prazer, obrigado pelo convite. Bom estar podendo conversar contigo mais uma vez e podendo estar conversar com a galera também. A gente já tá junto, né? Quantos podcasts já participou com a gente? Bah, PDC. Alguns, né? Acho que esse é o terceiro ou quarto. Acho que é isso, né? Sim, eu não me lembro. Tu deve saber melhor que eu. Eu não me lembro. Mas assim, ó, eu sempre faço uma pergunta, a primeira pergunta que eu sempre faço, tu já deve ter comentado isso em outro momento, mas é bom refrescar a memória. Mas eu sempre faço essa pergunta, como é que foi a tua conversão? Como é que Jesus chegou na tua vida, na tua casa, na tua família? Como é que foi a tua experiência com Jesus? Amém. Na realidade, a minha família tem uma influência cristã, né, da parte da minha avó, a mãe do meu pai. E desde pequeno eu tive alguns contatos, né, com a igreja, assim. Até algo bem interessante que eu comento às vezes é que a primeira igreja que eu entrei na minha vida foi o Encontro de Fé de Viamão, lá na 33, era, 33, né? Do lado do salão de festas que tinha. Sim. E tal. E eu me lembro, assim, de entrar, me lembro da escolinha, lembro dos meus pais recebendo oração, inclusive. Sim. Eu mandei umas fotos lá da igreja. Eu vi. Tem alguns flashes, assim. Mas a gente ia, visitava, assim, né? Meus pais procuravam, mas nós não permanecemos, né, naquela época. Então, quando eu tinha por volta de 15, 16 anos, a gente estava com problemas em casa, né? Morava com meus pais ainda, eles naquele momento estavam até separados e diante disso a minha mãe começou a buscar Deus, né? Achou no Senhor um lugar de refúgio e começou a ir em uma igreja, né? Começou a buscar Deus. E eu e minha irmã, vendo isso, aos poucos a gente começou a ser tocado, assim. E aí foi no dia do batismo dela, no dia que ela ia se batizar, ela olhou para mim e falou: filho, a mãe queria que tu fosse, eu sei que tu não vai com a mãe e tal, mas a mãe tá indo, a mãe vai se batizar, eu quero que tu vá. E aí, por conta do pedido dela, eu fui, né? Não, então mãe, então eu vou. E aí eu fui aquele dia e tal, e quando eu vi minha mãe se batizando, eu vi o ambiente, o Senhor tocando as pessoas, a minha mãe sendo tocada, ali acendeu algo no meu coração, assim. Deus falou comigo, e a partir daquele dia eu comecei a ir, então, aos cultos, comecei a conhecer um pouco mais Jesus, até que eu me batizei, né? Então, me batizei também, me converti, e as coisas começaram a acontecer, né? Passo a passo, devagarinho. No entanto, isso foi daí no final do ano de 16,
Início de 17. E aí, então, em 2017, 30 de setembro de 2017, eu recebo um convite daquela que hoje é minha esposa, né? Um abraço para ela, inclusive, para vir aqui, né? Na Encontro de Fé de Viamão, num Avalanche, que a gente acabou de ter agora semana passada. E então, 30 de setembro de 2017, eu entro aqui em meio a esse processo de conversão, né? O Senhor mudando algumas coisas na minha vida, sendo transformado. E naquele dia, então, o Senhor pegou meu coração. Naquele dia, eu fui tocado por Deus. Eu lembro de sair do salão ali, ir para o banheiro chorando, né? Sendo tocado e tal. E ali Deus falou comigo, eu disse, Senhor, a partir de hoje eu quero viver absolutamente, completamente para Ti, para a Tua glória. E ali foi o 180. Amém. Ali as coisas viraram, assim. Eu já tinha ouvido falar, já tinha tido algumas experiências com Deus, vamos dizer assim, mas foi ali que a chave virou. E a partir dali, então, tudo foi diferente, né? Eu ouço vocês, né, os nossos pastores falando bastante sobre essa questão da conversão, da salvação, né? E eu vejo como realmente é poderoso isso, essa experiência de conversão, né? De salvação, essa conversão completa. E eu vejo que aquele dia foi marcante. Por isso que eu sempre comento isso, né? A importância daquele dia e de como isso foi realmente relevante, um divisor de águas na minha vida com Jesus, né? Que legal, que legal. Vocês falam 2017, 2016, para mim isso foi ontem, né? Eu que tô na fé há tanto tempo, né? Tá lembrando das reuniões lá na Arabutã, imagina. Arabutã, a gente tá falando de 94, 95, Deus, né? 30 anos atrás. É. Que loucura. E eu fui naquelas reuniões, claro, eu era criança, assim, adolescentezinho, mas fui naquelas reuniões. Aí vejo vocês falando 2016, 16, 17, foi ontem pra mim, né? Mas são 8 anos já, né? Olha que loucura, né? Como passa. Mas tu vê, né? Isso é legal, assim. É pouco tempo, se a gente parar pra pensar, é pouco tempo para tudo aquilo que Deus já fez na vida de vocês, né? Desde a tua conversão, daquilo que Deus tem feito, hoje vocês já estão trabalhando com jovens. Quanto tempo faz que vocês trabalham com jovens? Fala também um pouquinho do trabalho que acontece aqui, até porque a gente fala aqui no canal da igreja, né? Sim. A gente fala para muitas pessoas, não só para jovens, inclusive para famílias, para pais, né? Então, conta um pouco, primeiro, quanto tempo vocês estão trabalhando com jovens, como é que está sendo e como é que é esse trabalho, como é que ele acontece aqui na igreja? Sim. Na realidade, nós iniciamos servindo com o senhor, né? Contigo, né, pastor? Senhor. O senhor, eu me sinto um velhinho. Não, tu falou, ancião. A igreja tá ouvindo? Aí eu pensei, vou chamar o pastor como agora, né? A gente começou servindo contigo, né, pastor? Ali no trabalho, desde que eu cheguei aqui, né? A gente sempre teve muito esse coração e via muito aquilo que Deus estava fazendo. Acho que isso que é legal, né? O que faz o pessoal querer servir, querer estar junto é ver Deus se movendo, ver Deus trabalhando. E a gente começou, desde a minha chegada, eu comecei servindo contigo ali. E aí, claro, com o passar do tempo, a gente continuou servindo, até o momento em que fomos convidados, né, por vocês, para tocarmos o trabalho, na época, junto com o Rodrigo, com a Lê, né, de adolescentes ainda. Isso foi 2020, no meio da pandemia. Foi junho de 2020, se eu não me engano. Então faz pouco tempo, mas já são, ano que vem, agora estamos indo para 5 anos já. E desde então a gente começou a trabalhar, né? Enfrentamos alguns desafios, aprendemos muito, né? E desde do início desse ano, agora, da virada para o ano, que a gente iniciou então a trabalhar com os jovens, né? E tem sido uma bênção, tem sido incrível, a gente tem visto o que Deus tem feito. E o trabalho acontece, né? A gente tem um departamento de jovens, então, que é o Flame, né? O departamento dos teens também, que são esses adolescentes. E todas as sextas-feiras nós temos culto, né? Às 8 horas aqui, culto de jovens, e também no Salão 2, o culto de adolescentes, o culto dos teens, às 8 horas também. Tem então essa separação das idades. Qual é a idade que vocês focam ali? A partir dos 15. A partir dos 15, 16 até os 23, mais ou menos, é a idade que a gente trabalha, é o nosso foco maior, né? Claro que a gente tem trabalhado efetivamente junto com o Rodrigo, com a Lei ali, para poder fazer essa transição da melhor forma possível, né? Então a gente não é nada engessado, a galera não precisa sair correndo e tal. E tem algumas pessoas que vêm também que são um pouco mais velhas, e glória a Deus por isso, né? Mas a faixa etária de maior foco, assim, é essa, né? Dos 15 até os 23 anos, mais ou menos isso. Sim. Você que está ouvindo aí deve estar ouvindo no fundo aqui um som que hoje está acontecendo aqui a imersão do batismo. A gente tem na igreja muita gente que vai ser batizada, isso nos deixa muito felizes. Então, vai ter esse vazamento aí do fundo aí. É o pessoal falando ali, tem uma reunião acontecendo lá embaixo. Mas assim, voltando aqui ao assunto, acho isso muito importante. Primeiro, uma coisa que eu sempre pensei é a seguinte: nós precisamos investir na nova geração, né? É muito importante isso, até porque no passar do tempo também a gente vai perdendo um pouco assim daquela leitura da época, né? Tu vai ficando mais velho, tu vai mudando um pouco as tuas prioridades, os teus interesses, né? Tu te torna pai, tu tem a tua família, né? Questões financeiras, uma vida, a tua vida vai mudando, né?
E eu sempre tive esse pensamento, assim, eu já vinha falando há muito tempo com o pastor sobre isso, tá na hora dos jovens, a gente tem que botar alguém mais jovem e tal, porque eu preciso de alguém, eu entendo isso, alguém que olhe com a perspectiva dos jovens. A pessoa tem que entender o tempo. Eu lembro dos filhos de Sacar, né, que eles sabiam fazer a leitura do tempo, né, da sua época. E quando tu olha por esta ótica dos mais jovens, né, da galera aí da tua geração, o que hoje tu percebe que são os maiores desafios para ele? Seja ele um cristão ou não, né? A gente fala desafios da sociedade, mas também, óbvio, é sempre o nosso interesse esse para um cristão. Quais são os maiores desafios que tu vê hoje trabalhando com os jovens? Assim, olha, esses aqui são os maiores desafios que eu estou percebendo, né? Quais são esses desafios que tu vê? Eu acredito que hoje a nossa geração... Já não, meu amigo. Já não cozinha na primeira fervura. Não, capaz. Um guri, como a gente diz aqui no sul, um guri. Eu acredito, assim, que a nossa geração, e a gente precisa cuidar bastante com isso, né? A gente, de um modo geral, tem passado por uma época onde... E a gente tem falado sobre isso há algum tempo já, né? Onde tudo é muito instantâneo, né? Eu percebo muito isso, assim. Então, a internet nos trouxe muitos benefícios, inclusive a possibilidade de estar aqui hoje, né? E o que é incrível, falando com tanta gente, né? O pastor Paulo sempre fala, né? Estamos chegando até na África, né? Os programas e tal. Olha que incrível, né? No entanto, ela, acompanhada de outras coisas também, né? Eu vejo que trouxe um pouco também essa questão da instantaneidade, né? Eu estava realizando meu TCC, agora fazendo TCC, e até essa... praticidade em buscar conhecimento e conteúdos, né? Tu coloca na internet, ele tem bibliotecas online. Então, eu acessei uma livraria da Espanha ou da França através do site da PUC. Então, tu vê que a gente tem acesso a muita informação, a muito conteúdo. Antigamente tinha para Enciclopédia Barça. Você nem sabe o que é isso, né? Enciclopédia Barça, meu amigo. E era para quem tinha dinheiro comprar uma Barça, meu. Senão tinha que ir para a biblioteca municipal da escola. E até hoje a PUC tem uma baita biblioteca lá, né? A gente até usa, mas grande parte do acervo é eletrônico, né? E a gente tem muito acesso a muito conteúdo de forma instantânea. Tu coloca no computador, a internet hoje em dia já não é mais aquela discada, né? Sim. Eu peguei a época que a gente tinha que esperar até meia-noite para não ter que pagar. Aí colocava, ela começava a discar, e aí liberava. Eu falo, o Nicão, que tá aqui na técnica aqui atrás, o pessoal não tá vendo, mas o Nicolas tá fazendo os cortes aqui. Eu falo para ele, ele é da área aí das redes e tal, da informática, da tecnologia, da informação. Eu digo para ele, tu não sabe o que é um K62500, né? O primeiro computador que eu conheci, cara, era enorme, um negócio assim gigante e assim, ó, e lento, né? Pensa numa coisa lenta. E com a internet, assim, fazia o barulhinho aquele da internet de escada. Então a gente veio dessa época. E hoje a internet tá na mão de todo mundo, né? A gente tem um computador na mão, todo mundo tem um computador na mão, né? Tudo tão fácil, né? É fácil e célere, assim, é muito rápido, né? E eu vejo que isso, ao mesmo tempo que, de novo, tem o seu lado bom, que é benéfico de certa forma, também tem gerado uma cultura de instantaneidade, né? Então o pessoal, a nossa geração, os jovens, eles querem tudo muito na hora, né? Tem tido dificuldades em enfrentar os processos. Acho que resumindo seria isso, né? Então a gente vê assim, até ontem eu conversava com um jovem, a gente teve culto ontem, né? Eu conversava com um jovem que me falava sobre isso. As pessoas me dizem, calma, tu é jovem, né? Tu é novo. E eu digo, mas eu não quero ouvir isso, a vida passa muito rápido e tal. E eu tive que falar para ele, cara, eu te entendo de certa forma. É claro que a gente precisa ter, né, um senso de urgência no sentido de que eu quero viver aquilo que Deus tem para mim, eu quero cumprir o que o Senhor tem para mim. No entanto, eu não posso permitir que isso se torne um peso para que eu viva tudo de uma hora para outra. Porque as coisas não acontecem assim, no estalar de dedos, né? Que nem tu mesmo disse, pastor. Ao mesmo tempo que é pouco tempo, vamos dizer, 8 anos, 5 anos, mas olha tudo que a gente passou nesse tempo, né? Se a gente fosse conversar só sobre as histórias aqui, já daria para escrever um livro já. Sim. Então, é legal ver, né, como em anos o Senhor vai trabalhando, vai nos passando pelos processos, e eu tenho visto que essa tem sido uma das dificuldades, né? O pessoal daqui a pouco recebe uma palavra de Deus, e a gente diz, pô, glória a Deus, né? Que incrível isso, mas agora chegou o momento da gente entrar no processo. E aí, talvez, como Davi, a gente lembrava de Davi ontem, né? Davi foi ungido rei, e olha
olha tudo que ele teve que passar, todo o processo que aconteceu na vida dele, até que ele se assentasse no trono, né? Imagina se Davi fosse imediatista, como às vezes nós somos, né? Imagina se ele quisesse tudo de uma hora para outra, se ele saísse dali da casa e chegasse, agora eu vou me sentar no trono, já chegasse para o rei e falasse isso. Talvez não teria sido rei, né? Sim. Então eu vejo essa como uma das dificuldades, assim. Os jovens hoje têm, por conta dessa instantaneidade, o McDonald's entrega comida em 5 minutos, né? A internet te entrega em 30 segundos um resultado. Então, as conexões de amizade, né? Até eu conversar com o pastor, né? Ainda quando teve o celular, ele dava para ligar pro pastor de madrugada e tal. Hoje em dia o WhatsApp te faz conversar em minutos, assim. Então isso, por mais que tenha o seu lado muito bom, tem gerado um pouco essa cultura da instantaneidade. Sim. E talvez esteja prejudicando um pouco nessa questão de passarmos pelos processos de Deus, né? Sim. Eu acho que também essa questão das redes sociais, que tem uma cultura de exibicionismo, né? De mostrar... E a gente sempre mostra coisas boas, é óbvio, né? Ninguém vai mostrar nada ruim, isso é normal. O problema é que para quem tá do outro lado, que tá passando um momento difícil, por exemplo, tô sem dinheiro, né? Tô sem... Minha vida tá chata, não tem nada de legal acontecendo e tal, eu tô só nas coisas triviais. Aí tô olhando a vida dos outros ali, tudo maravilhoso, os caras... Nossa, o cara tá lá viajando e tal, no Nordeste, não sei aonde, e eu não posso nem sair de Viamão, entende? E aí a gente começa também com isso, viver basicamente algo falso, né? Assim, como se fosse uma vida falsa, porque aquela pessoa também tem problemas. Sim. Só que ela não vai colocar os problemas, ela vai colocar só a viagem que ela tá fazendo. Ela vai querer vender que a vida dela... Isso é inconsciente, óbvio, a pessoa não faz isso por mal, não faz isso na maldade. Mas é inconsciente, todos nós mostramos só coisas boas, né? Claro. E isso é uma coisa que nós precisamos despertar, porque tem muito jovem hoje, eu percebo, ansioso, muito ansioso, e tem a ver com isso que tu falou. Eu quero pra ontem, entende? Eu tenho que cumprir, eu tenho uma palavra, não sei o quê. Cara, Moisés foi chamado com 80 anos de idade. Ele teve que viver 80 anos, cara. Que Deus estava fazendo um processo na vida dele, 80 anos para ele ser chamado. Deus tem pressa de pregar o evangelho para as pessoas. Mas ele não tem pressa de preparar as pessoas que vão pregar, né? Isso a pessoa precisa de um processo para que Deus possa lhe usar, né? A gente fala de humildade, a gente fala, né, de alguém ser manso, de alguém ter um coração correto diante de Deus. Mas como é que tu prepara essa pessoa? Ela precisa passar por um processo, né? Ela precisa entender o valor da humildade, etc. Eu lembro que tu mesmo fala sempre sobre Jesus também, né? E esses 30 anos que ele teve ali se preparando, estudando também, como as outras crianças, adolescentes, jovens da época, aprendendo os ofícios do pai, né? Até que então ele iniciasse o seu ministério. Então acho que fala um pouco disso também, né? Se o próprio Deus, né, que veio à Terra, passou por esses processos, no sentido de, talvez principalmente nos ensinar, que a gente deveria também entender isso, né? A gente precisa seguir o exemplo, né? É o nosso chamado. Sem dúvida. A palavra de Deus diz que o desejo de Deus é nos fazer semelhantes a Jesus, né? Então, quando Jesus vem, ele é um modelo a ser seguido, modelo de vida, né? E é isso. Por que o Senhor Jesus espera? Pô, com 12 anos ele estava no templo e ele já dava aula para os mestres. Os caras estavam já estupefatos com a sabedoria dele. Óbvio, né? A questão, mas ele volta com seus pais, ele é submisso, ele entra no processo, ele não se achou, não, já estou pronto, já estou dando aula para os mestres, então quer saber, vou passar por cima de todo mundo. Não, ele foi humilde, ele se coloca em um lugar correto, esperando todo o processo, né? Então, como isso é importante, né? O jovem entender. E também a internet, eu acho que traz um outro perigo, que tem muita pregação, tem muita palavra, tem muito profeta, muita gente falando e muita coisa boa. A gente não está falando que tudo é ruim, não. Tem muita coisa boa. Claro. Muita boa pregação, muita gente séria, etc. Mas, ao mesmo tempo, tem muito aventureiro, né? Muita gente aí que querendo usar a rede social para se promover, querendo fazer uma carreira na rede social, E aí, no fundo, tu olha o seguinte, o desejo da pessoa é levantar um recurso financeiro, às vezes. Seguidores. Aí a internet tem essa questão de que é uma linguagem de fazer polêmica, aquela coisa toda. Então, eu tenho que estar sempre inventando uma polêmica para poder dar as trends aí necessárias. E aí, a pergunta também é essa, né? Como é que o jovem pode filtrar isso? Como é que ele pode... Peraí, quem é que eu vou deixar falar na minha vida? Eu vou escutar qualquer um, então chega um cara ali, parece pra mim num Reels ali, eu tô rolando, o cara tá falando da Bíblia, eu deixo o cara falar. Sim. Tá, mas peraí, como é que tu vê isso? Como é que tu diria pro jovem, assim, um conselho pra... Cara, como filtrar isso?
né? Sim. Eu acho que isso é importante também. Claro, eu acho que em primeiro lugar, né, talvez a coisa mais importante para a gente poder fazer esse tipo de filtro é a gente procurar discernir através da palavra aquilo que a pessoa está dizendo, né? Então, assim, em primeiro lugar isso precisa ser coerente com a Bíblia, né? Se eu ouço algo, alguém está pregando, está ministrando... Tem que conhecer a Bíblia, né? É verdade. E a pessoa precisa daí ter esse coração bereano, né? Como a Bíblia diz, de não, eu vou lá e vou dar uma olhada. Então, pô, eu ouvi isso, tá, até achei legal, mas será que isso é bíblico? Será que está de acordo com a palavra? Então, eu vou diante da Bíblia para que ela seja esse fiel da balança, né? E consiga revelar, destrinchar para nós se isso realmente vem da parte de Deus ou não, porque a Bíblia é a palavra de Deus, né? Além disso, eu acho que é importante que a gente tenha um mínimo conhecimento da pessoa que está falando com a gente ali, né? Claro que uma pessoa no Instagram, tu não consegue conhecer ela na totalidade, a gente está falando sobre isso, mas talvez tu consiga analisar alguns frutos, tu consiga ver algum testemunho do trabalho, alguém que tu conheça, que talvez tenha algum tipo de conhecimento, tu consegue ter um discernimento maior sobre isso. Agora, como tu mesmo disse, né, pastor? Por mais que isso seja legal e que às vezes, né, nos edifica, a gente consegue ver uma mensagem, né, consegue encontrar... A gente mesmo usa as redes sociais. Exato, né? A gente está aqui nas redes sociais agora, né? Exato. Mas por mais que em alguns momentos isso é edificante, é bom, faz parte, né? A gente consegue ser edificado por isso, mas eu gostaria de incentivar, a gente tem incentivado muito os jovens a terem pessoas que falam na sua vida, como tu mesmo disse, na vida real, né? Eu acho que isso é legal. Tô aqui com o meu pastor, né? É legal falar isso, assim. E claro que eu tenho homens de Deus que eu admiro no Instagram e tal, mas eu tô do lado de alguém que para mim é um herói da fé, de um herói que eu tenho na vida. E isso é legal, né? Eu poder dizer que tá aqui o meu pastor. Quem é que tu ouve quando acontece alguma coisa? Tá aqui, ele não vai me deixar mentir. Acontece alguma coisa, não sei o que, durante a semana. Ô, pastor, eu quero ir lá, posso ir lá na igreja, eu sei que tu tá lá, vamos conversar um pouco. E eu venho aqui, né? E é claro, de novo, o Instagram talvez te edifique em algum momento, o YouTube também, mas tem algumas situações, algumas conversas, alguns momentos que tu precisa ter alguém na tua vida para tu buscar, não? Ser discipulado, né? Exatamente. E isso é importante, né? Uma vez eu vi, não lembro quem falando, né? Mas o cara dizia, até uma frase meio, né? Mas ele dizia assim, não tem um herói no Instagram, tem um herói na vida, né? Tem alguém que tu possa, um herói que tu consiga tocar, que tu consiga conversar. Então acho que isso é legal, né? Incentivar os jovens também a terem isso, né? Uma liderança, serem discipulados, ouvirem os seus pastores, os seus líderes, né? E aqui eu não falo para puxar a brasa pro meu assado, mas tá aqui o meu pastor do meu lado, né? Procura ele, conversem com ele. Eu acho que isso é legal, né? Esse incentivo de conversar, de ter esse discipulado na vida real, né? Porque também tem isso. Hoje em dia, talvez as pessoas acreditem que a internet e esse contato que tu tem com pastores, com mensagens, ele é suficiente. E às vezes isso tem substituído até a própria comunhão da igreja, né? Não, eu ouço culto online, de uma igreja lá do não sei da onde. Tá, beleza, tudo bem. Às vezes a gente olha também um culto online ali, aqui ou ali, mas isso não faz com que eu deixe de vir, não faz com que eu deixe de congregar aqui a minha igreja enquanto tiver de vir a mão, né? Então acho que isso é importante também, né? Sim. Não, com certeza. E até vendo eu já citei várias vezes aquele documentário que tem no Netflix, que é O Dilema das Redes. Ele é um documentário meio tendencioso, né? Sim. Ele coloca a culpa dos problemas do mundo e tal na direita americana e tal. Então a gente sabe também que tem uma tendência ali. Mas ele fala de algumas coisas interessantes porque eles falam das métricas das redes sociais. Sim. E eu achei interessante que tem um dos caras que foi o criador da realidade aumentada, virtual, não lembro, que ele diz uma coisa, olha só, larga isso, larga o virtual e vai viver a vida real. Ele diz assim, ó, desliga tudo, sai pra rua, vai pra um parque, olha os passarinhos, olha o sol, olha a natureza, entende? E aí tem um ponto, né? Essas coisas aquietam nossa alma, né? Com certeza. Tem o termo que a gente usa, o passarinhar, né? Tu tem que passarinhar, porque quando tu vai olhar os passarinhos, é o que a Bíblia ensina. Olhem as aves dos céus, elas não semeiam, não colhem, e não falta nada para elas. Vosso Pai que está no céu cuida das aves. Como é que não vai cuidar de vocês, né? Então, passarinhar quando eu vou olhar para a natureza, olhar para as aves, eu percebo o seguinte, nunca vi ave passando fome, nunca vi passarinho morrer de fome. Por quê? Porque Deus cuida deles, entende? Então, assim, quando eu olho para isso, eu penso, poxa, será que Deus não vai cuidar de mim? Será que eu não... Aí tu vai se aquietando, tu vai olhando para a verdade, né? E quando a gente está só na frente de rede social, dessas coisas, a gente se descola dessa realidade. A gente começa a viver um mundo ali ilusório, e por isso que eu vejo, e me preocupa muito isso, ver adolescentes. Eu não estou falando nem de jovens já, eu estou falando de adolescentes de 11, 12 anos, estão na pré-adolescência,
se cortando, tomando remédio para ansiedade, cheio de diagnóstico, um monte de coisa. E aí minha pergunta, mas por que isso está acontecendo? Tu entende? Na minha adolescência, cara, tava cheio de vida, andando de bicicleta, entendeu? Passando mertiolate nos machucados, né? O pessoal mais novo nem sabe o que é isso, né? Ardia, aí depois resolveram fazer um mertiolate que não ardia mais. Não, aí é Nutella, né, meu? Tem que fazer o raiz. E aí a gente fazendo bagunça, brincando, cara, cheio de vida, entende? Subindo em árvore, né? Pegando butiá, juntando uma bacia de butiá com a gurizada. Então, assim, era isso que a gente fazia, jogar bola, brincava. Hoje tu vê, assim, a gurizada dentro dessa realidade virtual. E ouvi um pastor uma vez que diz, o Carlito Paz, né? Ele falou, né, que as redes sociais, elas são redes, elas não são sociais. A gente diz redes sociais. Uma das coisas que as pessoas esquecem é que a rede social hoje é um negócio, é business, certo? Então, assim, lá a Meta, né, que controla Facebook, WhatsApp, Instagram, eles têm uma meta. Sim, claro. A meta tem uma meta, entende? Eles têm que bater suas metas. Eles querem dinheiro, é business. E não estou dizendo que está errado por um lado. É um negócio deles, é o que mantém a empresa de perto, entende? Só que interesse que eles têm, né, vamos supor aí, na saúde mental das pessoas? Não, isso aí cada um individual precisa cuidar da sua saúde mental, né? E eu tenho certeza que daqui a pouco não foi a intenção deles que as pessoas vivessem problemas de saúde mental, né? Sim, com certeza. Mas aí o uso errado, né? Toda essa coisa. E é importante que o jovem, ele desperte para isso. Existe um processo na tua vida, você precisa viver a vida real, você precisa andar com pessoas de verdade, você precisa ter comunhão, vai comer um churrasco com os teus amigos, vai rir, vai brincar, desliga o celular, né? E principalmente você precisa ser discipulado por alguém, né? Alguém tem que te discipular, é isso aí. E essa questão da ansiedade, né? Eu vejo que até agora com a Maria Olívia no forno, né? A gente tenho lido, tentado procurar, né? Entender, ouvir também, né? Algumas coisas sobre isso para me preparar, né? Da melhor forma possível. E uma das coisas que a gente tem visto é essa questão das telas, o estímulo às crianças, né? E uma coisa que eu tenho percebido é que é claro que isso é nocivo até à criança e é muito mais influente. A OMS fala isso, né? Exato. E é muito mais influente nesse sentido negativo na vida da criança. Mas eu tenho refletido o quanto isso também, de certa forma, é nocivo para nós, né? Sim. Porque a gente é estimulado e aí, tipo assim, daqui a pouco eu vejo aqui no Instagram, eu olho vídeo de 30, 40 pessoas e eu não conheço nenhuma delas. E eu não sei o nome delas daqui a pouco. E enquanto isso, eu poderia, por exemplo, estar gastando essa meia hora que eu fiquei aqui conversando com alguém que eu conheço, que eu sei o nome, uma pessoa que daqui a pouco, sei lá, mesmo que seja pra gente ficar falando de outra coisa, de filme, do documentário, mas para tu ter esse contato, né, real com alguém, com uma pessoa de verdade, que é social, né? Talvez não seja uma rede, mas que é social. Então, acho que isso também é uma verdadeira coisa... rede social, essa exato, aí, né? Então, é isso que a gente precisa entender também. E isso também nos faz entrar na rotação correta, né? Porque daí, quando eu tô conversando contigo, a gente não fala vezes 2 no WhatsApp, a gente fala normal. Então, tem que esperar tu falar, daí depois eu tenho que te ouvir, e daqui a pouco eu falo um pouco menos, ouço um pouco mais, falo um pouquinho mais, ouço um pouco menos. E isso nos dá nos traz de volta à realidade, ó, eu vejo assim, né? Porque às vezes parece que através do celular a gente entra numa realidade totalmente paralela, né? Sem dúvida. E mudando agora um pouco o assunto, mas é relacionado aos jovens, historicamente, assim, né? Eu sempre percebi a dificuldade que os jovens têm de viver uma vida de santidade, né? Eles estão numa época que querem namorar, aquela coisa toda, e isso é natural. E às vezes alguém pode pensar assim, os pastores não querem que eu namore, não sei o quê. Não, é o contrário. Você não sabe o quanto a gente quer que vocês namorem, casem, formem família. Aliás, faz tempo que a gente não faz casamento. Verdade. Agora é a época dos filhos, né? Todo mundo tendo filhos, vai ter uma leva boa aí, uma gurizada, uma criançada, essa meninada, como diria o pastor Gerson aqui, né? Correndo aí por aí daqui a pouco. Mas o que a gente mais quer é que eles acertem nessa área. A nossa preocupação é essa, é que acertem e não cometam erros. Porque a gente diz isso, né? A pessoa que se envolve emocionalmente, fisicamente com alguém, ela está se envolvendo espiritualmente também. Então, inclusive casos já aconteceram, a pessoa ela adquire parcelas assim da personalidade da outra pessoa, porque se envolveu fisicamente com a pessoa, né? Então ela começa a se tornar parecida a outra melancólica, assim, mais e tal, e ele não era. Daqui a pouco ele começou a se tornar alguém assim também. E não sabe por quê, né? Mas houve ali uma mistura
ali nos sentimentos, no espiritual e tal, por causa de um envolvimento sexual. Então, assim, o que tu diria para a gurizada? Isso é mesmo um problema ainda dessa área? E vocês, tu e a Lê, tiveram um testemunho nessa área. Como é que foi para vocês conduzir bem esse processo, vencer isso, né? O que os jovens podem fazer para ter um relacionamento aí saudável? Sim, né? Claro. Eu acho que, né, em primeiro lugar, a gente precisa ter a consciência, né, de que ninguém é super-homem, né? Mulher Maravilha. Então, assim, de que esses momentos, eles têm a sua complexidade, vamos dizer assim, né? E que a gente tem algumas coisas que vão tentar fazer com que a gente não acerte, né? A nossa natureza humana é uma delas, né? O próprio diabo, né? A galera, às vezes hoje em dia, não, o diabo é o diabo. E ele tá trabalhando para... Não brinca de ser diabo, né? Tá trabalhando para fazer com que a gente erre. Então, a gente precisa... E essa noção é importante, né? Pra gente entender que não é tudo... É claro que, como o pastor mesmo falou, a gente incentiva que a galera, da forma correta, namore, noive, case, né? O desejo é esse. No entanto, a gente precisa ter essa noção, né? De que é um tempo, que ao mesmo tempo que é um tempo bacana, vou começar a namorar com alguém, já pensando num casamento, construir uma família, também a gente precisa ter esse cuidado de entender que é um tempo delicado, em que a gente vai precisar ser trabalhado num processo e também vai precisar se esforçar, se colocar diante de Deus para que a gente consiga viver isso da forma correta, né? Acho que isso que é importante. E dentro disso, até falando um pouco de como foi conosco, né? Eu não nasci num lar cristão, mas me converti depois, né? Já a Lê, minha esposa, ela nasceu numa família cristã, até hoje os pais dela são, ela, a irmã dela, né? O cunhado dela, no caso. E isso, para mim, sempre foi algo bacana, assim, incrível, né? Por ver o testemunho dela e tal. E, obviamente, que a gente sempre quis dar esse testemunho, manter isso, né? Ao longo do nosso namoro. E de novo, não é fácil, não foi fácil para nós. Não foi a coisa mais fácil do mundo. Claro que não. Porque no momento que tu começa, né? O meu sogro que falava, começa a ter borboletas na barriga e o coração começa a bater mais forte. Então, isso começa a te influenciar de certa forma. E aí, eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa pensar, né? Entender, tem algumas coisas aqui que se eu não trabalhar para que isso aconteça de forma controlada, debaixo da vontade de Deus, isso aqui vai trabalhar para me derrubar, né? Para me fazer errar. E aí, dentro disso, existe uma importância da gente entender que nós fomos chamados para viver uma vida que agrada a Deus. Acho que isso é legal, né? É claro que talvez alguém esteja me ouvindo aqui e a gente, às vezes, mesmo pensou isso e veio jovens pensando isso, mas eu faço tanta coisa errada, né? Eu só quero parar de errar. Só quero parar de fazer coisa errada. E tá bom, glória a Deus, que bom que tem esse coração de parar de fazer coisa errada. Mas depois dali tem algo a mais, né? Eu costumo dizer que é claro que a gente tem que viver uma vida que a gente não chateie o Senhor, né? Não faça o Senhor ficar triste. Mas também tem uma vida, e tu tem falado bastante sobre isso, uma vida cristã vitoriosa, uma vida cristã onde a gente pode não só parar de chatear Deus, mas começar a agradá-lo, né? Sim. Então, começar a viver uma vida que tira sorrisos do Senhor, né? Tira, como o Senhor disse de Jesus, né? Este é o meu filho amado em quem tenho muito prazer. Então, eu acho que essa vida ela é possível e eu acho que a gente precisa ter isso no coração. Senhor, a gente quer ver uma vida que te agrada. E isso passa também por um relacionamento. Eu quero ter um relacionamento que honra o Senhor, que traz nesse relacionamento os princípios, os valores, os fundamentos da palavra de Deus e que é um relacionamento que através dele eu agrado o Senhor, né? E aí isso vai passar por tudo isso. Pelo discipulado, é importante ter alguém perto, né? O pastor está aqui e não vai me deixar mentir, graças a Deus por isso, a gente é crente, né? Mas antes de eu casar com a Lê, eu vim conversar com o pastor o Felipe, falei para ele, pastor, eu quero te ouvir, quero saber o que tu pensa, o que tu acha, o que tem de bom, o que tem de não tão bom assim, quais são os conselhos que tu me dá para essa etapa, e ele me falou, né? Chegou para mim e falou assim, bro, o negócio é o seguinte, senta aí então que eu vou posso te falar, tu quer ouvir? E eu falei, eu quero, e ele me falou, e isso me ajudou muito, fez com que eu pensasse algumas coisas, com que a gente pensasse, conversasse, orasse, e isso com certeza contribuiu para que hoje a gente estivesse aqui, né? O pastor Paulo da mesma forma e outros amigos também que a gente tinha, né? Tu mesmo falou quantos casamentos tu fez aquele ano, a gente estava farto de fazer casamento já, e a gente teve essas amizades também que nos ajudaram, passaram pelas mesmas questões, então acho que isso também é importante, né? Tá perto da liderança, tá perto dos teus pastores, as pessoas que podem te ajudar, que querem te ajudar, que querem ver tu acertar. Eu acho que tudo isso contribui para que essa etapa não seja uma etapa talvez
talvez de tristeza, né? Ou de uma etapa ruim, né? Mas para que se torne algo bom, algo bacana diante de Deus, né? Para que se torne um testemunho no futuro, né? Como o teu, da Nessa também, que são testemunhos que a gente consegue olhar e se espelhar. Eu quero viver isso, eu quero viver, né, esse relacionamento que agrada a Deus, que depois vai ser uma família, vai ter filhos, né? Tá aí o Lolo correndo, Maria Olívia tá na barriga. Então acho que isso é legal, né? Sem dúvida, sem dúvida. E é importante que, eu acho interessante o texto do Salmo 119, né? Eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E ao mesmo tempo diz, né? Como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra, né? Então a palavra de Deus, ela tem também essa importância, né? E quando se busca o conselho, o pastor vai trazer a palavra, ele vai trazer a visão bíblica, né? Para que o jovem possa se manter puro, porque a gente percebe isso, assim, também uma questão que a gente vê muito hoje, ficou muito parecido às vezes a forma como o mundo anda e a forma como os jovens que vão se convertendo acham que é a mesma coisa, entende? Então, tipo assim, o namoro que eles tinham no mundo, eles conhecem a menina na igreja e eles querem manter o mesmo namoro, né? Padrão, né? Eu falava isso nos jovens, eu cansava de falar de namoro, porque 10, 15 anos falando sobre namoro, já não aguentava mais. Só que eu pensava, só que tem gente nova chegando. E eles não conhecem ainda. Aquilo que a gente está cansado de falar, de defraudar, de não sei o que e tal, eles não ouviram. Eles precisam ouvir, né? Tu julga isso importante também, passar para essa nova geração, para quem está chegando, essa visão bíblica? Vocês trabalham esses temas ali nos jovens? Claro, com certeza. Eu acho que é necessário, né? Como tu mesmo disse, pastor, é uma necessidade que há no meio, né? Até para que a gente consiga auxiliar, aconselhar o pessoal a agir, ter os relacionamentos da maneira correta e trazer esse padrão, né? Acho que isso é legal, né? Como tu mesmo disse, a gente falou aqui antes de conversão, né? A conversão implica numa mudança de direção, uma mudança de cosmovisão, como tu mesmo disse. Então, na questão do relacionamento, isso deveria passar por isso também, né? Da gente entender que lá no mundo a galera age de um jeito, tem relacionamentos de uma forma, tem princípios que são diferentes dos nossos, né? Que são os nossos que são bíblicos. E a gente precisa trazer o pessoal para essa direção, né? De viver um relacionamento que talvez tenha o mesmo nome. Um namoro, talvez tenha o mesmo nome que algo. Até hoje em dia lá fora tem um monte de coisa que, né? Sei lá. Mas talvez até o nome seja igual, mas a conduta, a forma de ser feita é diferente, né? E existe essa importância, a gente costuma falar sobre isso, até teve um culto há um tempo atrás que eu e a Lê, a gente sentou, né? Então trouxemos perguntas do pessoal também, dúvidas que a galera tinha, fizemos até um formulário, o pessoal poder mandar, não precisava nem botar o e-mail, manda a tua pergunta aí, né? Com mais liberdade. E foi interessante ver o pessoal perguntando sobre isso, né? Sobre relacionamento, algumas pessoas que estão em relacionamentos e que daqui a pouco se converteram e começaram a enxergar algumas coisas, não sei se isso aqui é bem de acordo com a palavra, então a gente quer entender, quer ouvir um pouco mais, e a gente vê essa necessidade, né? Inclusive também do pessoal, dos jovens, darem esse bom testemunho, né? Não, os crentes, eles namoram, amém, glória a Deus, noivam, casam, mas fazem isso da forma correta, né? Da forma que Deus espera deles. Então acho que isso é importante e vai gerar resultados, frutos lá na frente, né? É um casamento que vai ser diferente, é uma família que vai ter estrutura, né? Que vai ser uma família baseada nos princípios, nos valores da palavra. Acho que isso faz a diferença na vida de um jovem, né? Sim, a gente vê alguns jovens, às vezes, são meio super espirituais, eu quero passar aquela coisa do super espiritual, né? E nessa área não tem super espiritual, essa área é muito prática, assim. E é interessante, porque a Bíblia diz, né, o pastor volta e meia cita isso, a Bíblia diz, resistir ao diabo, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo. Então, o diabo a gente resiste, e ele fugirá de vós. Quem foge do diabo não sou eu, é ele que foge de mim, quando eu me sujeito a Deus. Agora, na área da impureza, da sexualidade, é o contrário. Paulo diz para Timóteo, foge das paixões da mocidade. Então, nessa área é o contrário, é a gente que foge, né? Então, assim, não tem super... Não, vou mostrar como eu sou super espiritual, vou aguentar, não vai aguentar nada, cara. Quando tu perceber, já foi, entende? Então, é importante que o jovem, ele entenda isso, se ele quer agradar a Deus, né? Mas é importante, são áreas pra gurizada aí. E esse fugir é legal, né? Tu trazer isso porque... Olha a palavra que ele usa. Foge, cara. Então, tipo assim, foge. É José. Tô vendo que tá uma coisa. Sai correndo, exatamente. Sai correndo, vai pra casa, sei lá, fica uma semana sem ver, eu não sei. Sim. Mas tu tem que fugir, precisa ter uma ação, né, de fugir daquilo. José, né? José trabalhando na casa lá de Potifar. A Bíblia diz que ele era um cara bonito, bem afeiçoado, boa pinta, um cara
né? E a esposa bota o olho nele, a esposa do patrão, né? E aí o cara era um cara grande no Egito, a mulher devia ser, se fosse no dia de hoje, né? Recalchutada, né? Botox e não sei o que lá e tudo mais. Era uma mulher bonita, bem cuidada, provavelmente, né? Sim. Rica e tal. Sim. Ou seja, não era uma mulher esteticamente falando, assim, alguém que ele não se interessaria, vamos supor. Não, é alguém que talvez chamaria a sua atenção. Porque eu tô falando intencionalmente isso. Claro. Porque quando a gente pensa, José fugiu, não sei o que e tal, da mulher devia ser né? Uma mulher... Não, cara. A mulher provavelmente era uma pessoa que chamava atenção. Quantos, quem sabe, talvez até se interessariam pela mulher. E ela querendo, volta e meia lá, fazendo o convite. Te deita comigo, até o ponto de agarrar ele deixa a veste e sai correndo e diz, olha... Eu não posso, como eu pecaria contra Deus fazendo isso. Foi condenado, inclusive, por isso injustamente e tal. Então, assim, é esse exatamente o contexto do que Paulo está dizendo. Foge, foi o que José fez, ele fugiu. E qual foi o resultado? Deus abençoou ele. E esse é o ponto que eu acho que a gurizada precisa abrir os olhos, né? Uma coisa que a gente fala muito da Bíblia é a lei da semeadura. O que tu semeia, tu colhe. Então, por exemplo, se tu está semeando o bem, tu está semeando na palavra, tu vai colher na palavra, tu vai colher a bênção de Deus, né? Então, quando Deus encontra Abraão, ele diz, anda na minha presença e ser perfeito. Ele está dizendo, tem uma parte que é tua, anda na minha presença, ser perfeito, porque eu vou te abençoar. E se Abraão não resolvesse não ser perfeito? Se Abraão resolvesse não andar na presença de Deus corretamente, né? E aí, será que ele receberia a sequência da palavra? Então, isso é algo que os jovens precisam despertar. Quando você semeia, você vai colher. Amém. Então, foge das paixões da mocidade. Aí, você que está vivendo algo nessa área, tá aí a resposta. O que eu tenho que fazer? Foge, rapaz. Corre. Né? Foge disso aí. Foge que é laço. É isso aí. Eu achei interessante, teve uma notícia agora. Essa semana é uma notícia antiga, mas essa semana tá mais nas trends aí, porque alguns deputados andaram levando para a tribuna, falando sobre isso. E eu queria ver contigo, até porque tu tá formando em Direito também. Então, além do assunto ser relacionado aos jovens cristãos, é relacionado à tua área aí do Direito também. Intervalos bíblicos. Eu tô aqui com a notícia da Gazeta do Povo, né? Intervalos bíblicos em escolas de Pernambuco. Entram na mira do Ministério Público. O Ministério Público de Pernambuco instaurou um procedimento administrativo junto à Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco para fiscalizar os chamados intervalos bíblicos, uma prática que vem crescendo entre as escolas estaduais. Só para dar um pouco de contexto aqui para você entender, os alunos estão se reunindo lá nas escolas, em algumas escolas, na hora do recreio, importante que isso fique bem claro, ou seja, em um momento de intervalo, que eles podem fazer o que eles quiserem. Quem quer jogar futebol, praticar um esporte, quer descansar, se atirar embaixo de uma árvore para dormir, quer comer alguma coisa, levar um lanche, fazer o seu lanche, é o horário livre. Eles escolheram estudar a Bíblia, eles escolheram se reunir de livre, espontânea vontade. Não há, a princípio, que eu saiba, não foi uma liderança evangélica que fez isso, né? Houve até convites depois de pastores para participarem disso, mas me parece que foi uma questão secundária, né? Os jovens da escola se reuniram e começaram a fazer isso, né? Então isso é muito importante ficar claro. E aí o Ministério Público, então, houve essa denúncia aí, né? Me parece ali do sindicato, ali dos educadores e do pessoal e tal. Sim. Né, falando que isso aí fere a questão do direito religioso, tá obrigando as pessoas sobre uma religião e não sei o que e tal. Então, assim, eu te pergunto, diante de tudo isso, né? Na verdade, a gente vê isso muito com o evangelho. Sim. Mas a minha pergunta é, e se fosse uma reunião do candomblé? Né? Será que haveria essa denúncia ao Ministério Público? Né? É uma pergunta que a gente tem que pensar. Claro. Então, assim, a gente não é contra, a gente não, pelo contrário. Essa é uma questão para você que está do outro lado pensar. Nós, em nenhum momento, estamos lutando
para que se cale a voz de outras religiões. Pelo contrário, a gente luta pela liberdade. Claro. Todos têm liberdade. A gente prefere isso. Eu prefiro manter a liberdade. Então, a liberdade de expressão, por exemplo, eu tenho que lutar pelo direito de outro poder falar. Claro. Então, assim, a gente mantém isso, entende? Então, não está lutando contra nenhuma expressão. Pelo contrário, o que a gente está vendo é exatamente isso. Quando é o evangélico que vai lá e que se reúne de livre, espontânea vontade, e me parece também o seguinte, ó, até foi colocado dentro da notícia, tá lá, você pode olhar, tem na Gazeta do Povo ou em outros jornais também, acho que o UOL publicou e vários outros também. Você percebe o seguinte, uma das coisas que foram colocadas é, não tem uma fiscalização sobre isso. Ou seja, o que a gente percebe? O Estado quer fiscalizar isso. Imagina. Então, assim, eu te pergunto, tu acha isso preocupante, num primeiro momento, até pelo lado jurídico, lado, né, do direito, tu acha isso preocupante? E segundo, na questão aí da fé, né? A gente percebe uma intolerância à fé evangélica, né? E como que os jovens, até uma perseguição mesmo, já começa a ser uma perseguição maior no nosso país, e como é que o jovem deve se portar, o jovem cristão deve se portar nesse sentido aí? Sim, eu vejo, assim, a gente até conversa bastante sobre isso, que talvez de uma forma um pouco mais velada e talvez agora a gente começa a ver algumas coisas que são um pouco mais escancaradas, né? Mas essa perseguição que até o momento era um pouco mais velada, ela já existe, né? A gente consegue ver isso claramente. E talvez não seja como as que a gente conhece de outros lugares, em que né, os cristãos Coreia do Norte, China, são presos, são, né? Mas, no entanto, ela acontece aqui. A gente vê um trabalho para que, por exemplo, um aparelhamento de escolas, universidades, da cultura de um país, da parte jornalística, né, da imprensa do país, para que se gere um contexto em que talvez, não sei, ser cristão será que é legal? Os cristãos agem dessa forma, daquela. Então, a gente vê que isso é algo crescente no Brasil, né? Talvez em outros tempos sempre existiu, mas talvez em outros tempos não era tanto, e vem crescendo. E em momentos como esse, a gente vê também o indiciamento lá na PF de ministros religiosos, padres, né, sendo indiciados pela Polícia Federal. E aí, quando tu vai conversar com o padre diz o seguinte: cara, eu sou padre, o cara me chamou, eu sou padre, eu fui prestar um atendimento religioso. Então, a gente começa a chegar em um nível que realmente preocupa, é preocupante, porque está entrando nessa seara da fé realmente e daquilo que a gente acredita. Então, eu vejo assim, em primeiro lugar, como tu mesmo disse, né, pastor, essa reunião no intervalo voluntária por parte dos alunos. Tem muito aluno na escola que no recreio vai namorar, vai beijar na boca, vai fazer um monte de porcaria aí. E aí o gurizada se reúne para ler a Bíblia, para orar, né, para buscar Deus e tal. E a gente vê esse olhar do sindicato, seja lá que for, mas levando isso ao Ministério Público e o Ministério Público, de certa forma, avançando nisso e trazendo até essas palavras como fiscalização. Isso não é fiscalizado. E a gente começa já a ver um ensaio de algo que possa ser construído para que ali na frente haja uma fiscalização. O que em primeiro lugar, é condenável, né? Mas em segundo lugar, na minha opinião, é ilegal, né? É equivocado juridicamente, inconstitucional. Por quê? Porque a gente tem princípios que preservam isso, né? A gente pode ver isso em várias situações na sociedade, inclusive, tu mesmo citou a questão das religiões, né, de matriz africana e tal, e isso acontece ainda hoje, né, aqui em Viamão, isso passa muito por mim, inclusive, as pessoas reclamam de alguém que está fazendo, tem uma festa de religião, uma coisa assim, e aí os fiscais, às vezes, da prefeitura, a gente, né, não pode, até vai lá e conversa, mas tem que respeitar a liberdade religiosa dos caras, e aí, enquanto isso, a gente vê aqui na igreja, por exemplo, algumas... E tem que respeitar, claro, né? Com certeza. A gente luta exatamente por isso, tá? Isso, a gente quer deixar isso muito claro para as pessoas. Nós queremos isso, o respeito à manifestação religiosa. Claro. Isso tem o preço para o evangélico, que é as outras religiões vão poder se manifestar. Claro. E a gente defende isso, que todos possam se manifestar, desde que eu também, junto com todas as outras expressões de fé, eu também tenho o direito de me manifestar. Bom, daí tá tudo certo, cada um manifesta a sua fé. Agora, eu não posso concordar quando, em alguns casos, por exemplo, se leva pela questão da cultura, por exemplo, a cultura, porque o africano veio pro Brasil, então a cultura. Cara, eu sou super entusiasta de que a gente estude a cultura africana. Claro. De que isso é parte da nossa cultura brasileira. Nós somos mestiços, a gente é branco,
europeu, a gente é índio e a gente é negro africano. Então nós precisamos estudar as 3 coisas. O que eu percebo? A gente não fala muito, por exemplo, da cultura europeia que veio para cá. Por exemplo, o próprio Rio Grande do Sul, que vieram, que a gente tem colônias alemãs, italianas, etc., holandesas e não sei o quê, e a gente não estuda isso. Por que a gente não tem que... A gente tem que estudar a cultura africana, a gente também deveria estudar o resto das outras culturas. Claro, mas não, essa aqui não, porque foi opressora, aquela coisa toda, aquele papo todo, né? E junto com a questão da cultura, a gente percebe que não é só cultura, entra a religião. Né? E aí eu acho que deveria, então, vamos lá. Se a gente vai ter que estudar a religião africana, nós temos que estudar a religião da Europa também. Entendeu? Certeza, nós não podemos estudar só... Porque daí a gente é injusto, tu entende? Tu quer passar só um lado, ou não se estuda a religião de ninguém, né? Ou a gente estuda a religião de todos, mas tu não pode. Não, isso aqui é cultura, entendeu? Tá, mas a religião do outro também é cultura, meu amigo. Ele tentar justificar, né? Ele veio com tudo, vem com a cultura, com a língua, com a comida, vem com não sei o quê, e com a religião. É a mesma coisa que aconteceu do lado africano. Então, assim, a gente percebe uma hipocrisia muito grande que, na verdade, é só um discurso, né? Não tem coerência, só um discurso para que haja uma perseguição e também para que esses jovens aí, jovens e adolescentes sejam reprimidos, né, na sua fé. E é justamente como tu disse, né? Na realidade, é essa parcialidade que incomoda, né? A gente defende essa liberdade a todos. O problema é quando isso deixa de ser respeitado, né? Independente de para com qual seja essas atitudes, né? Só que, no entanto, isso nos afeta pelo fato de falar de jovens cristãos, né? Mas então acho que é básico essa questão assim de que é inconstitucional isso. Tu tem que permitir. O Brasil, a galera gosta de falar, né, que o Brasil é um estado laico, é um país laico que permite essa expressão. Mas não pode ser laicista, né? Exatamente. Teoricamente, né? Agora, tu também não pode... exatamente isso, não pode... Não, tu não pode ter a tua religião, tu não pode expressar... Isso não é um estado ateu. Exato, né? Exatamente. Por exemplo, o estado, ele teoricamente, aí que tá. Deveria. Se a gente pensa no Brasil, o Brasil se diz um país católico. Tem até padroeiro e não sei o que lá. Então, assim, vamos começar por aí. O Brasil não é nem um estado sem religião, né? Que poderia ser um estado que não tem religião, não defende nenhuma, mas é um laico. Todos têm direito à expressão religiosa. Né? Mas, primeiro, o Brasil se diz um país católico. Né? Com padroeiro, com etc. e tudo mais, tal. Ponto, esse é o ponto número 1. Ponto número 2, vamos supor que o país não tem religião. Não tem religião, estado laico, mas todos têm direito à sua expressão. Ok. Agora, ele não deve ser um país que defende o ateísmo. Sim, claro. Por exemplo, não, ninguém pode ter expressão de religião. Peraí, cara, é Coreia do Norte, é assim. Entendeu? A China, assim, a China até tem religião que é controlada pelo Estado. Tem uma igreja estatal controlada... Cara, vamos combinar. Que isso, entende? E o Brasil tem escalado muito, né? Nesse lado. Como é que o jovem pode se portar? O que ele deve fazer nesse momento aí? Eu penso que, assim, em primeiro lugar, né, a gente, como cristão, nós fomos chamados para viver de acordo com aquilo que Deus espera de nós, de acordo com os princípios e os valores da palavra de Deus. É claro que isso inclui, por exemplo, né, a Bíblia mesmo diz para que nós oremos pelos governantes, pelas autoridades, né? Então, inclui um respeito, inclusive, pelas leis do nosso país. Faz parte da vida cristã também tu respeitar as leis do teu país. No entanto, aquilo que precisa ser mais importante para nós, eu vejo, é justamente os princípios e valores da palavra de Deus. Com isso, obviamente, eu não estou dizendo para ninguém cometer algum tipo de crime ou fazer alguma coisa nesse sentido, né? No entanto, a gente precisa se posicionar. Acho que isso é importante. Sermos cristãos, jovens, posicionados. Não, eu tenho a minha fé, eu creio naquilo que eu creio e diante dessas situações de adversidades eu mantenho a minha posição, né? Acho que isso é importante. Com respeito, né? Claro, com certeza, sem desrespeitar ninguém, sem passar por cima de ninguém, mas essa manutenção da posição, inclusive aquilo que a gente tem falado muito, né? Que é ter essa capacidade crítica, racional, né? De entender, não, mas por que isso não pode ser feito assim? Por que conosco é assim? Por que isso está acontecendo com a gente, né? Ter esse entendimento de que a gente não pode... O que a gente não pode fazer é simplesmente sucumbir a isso, eu vejo, né? Porque às vezes... E é claro que a gente sabe que, por vezes, até não é fácil, né? Imagina o jovem tá ouvindo aquilo ali e fica meio assustado e tal. Mas a gente precisa ter essa compreensão, né? De que, por exemplo, a gente deu alguns exemplos aqui, mas o exemplo de Daniel,
Babel, por exemplo, né, lá na Babilônia. Naquele momento, o estado que eles viviam ali não era um estado cristão, né? Eles tinham a sua religiosidade. O panteão deles lá de deuses. O seu politeísmo. Inclusive o rei, né? Inclusive o rei. Havia um culto ao rei ali, o rei coloca uma estátua. Isso é uma outra coisa interessante. Tá vendo um documentário ali sobre a Coreia do Norte. O culto que se faz aos caras lá, os líderes, né? Os pais lá, o avô do Kim Jong-un, lá, não sei mais quem. E na China é igual, tem lá as estátuas enormes, a gente via isso na União Soviética, né? Aqueles grandes pôsteres enormes lá do Lenin, dos caras e tal. E isso é uma questão que a gente tem que pensar, né? Porque quando a gente começa a caminhar para esse lugar... Gente, isso é muito perigoso, né? Com certeza. E como é importante o jovem também conhecer os seus direitos, porque eu percebo o seguinte... Algumas pessoas dizem assim, pastor, mas o mundo vai de mal a pior. O mundo tá o diabo mesmo, não sei o quê. Tá, mas peraí, vamos lá. Ok, o mundo vai de mal a pior, o sistema está controlado pelo diabo. Em nenhum momento... Pelo menos o Senhor Jesus disse que a gente deve favorecer o diabo. Sim. A gente deve ajudar o diabo, né? Com certeza. Nós temos que fazer o nosso trabalho, que é o seguinte... Resistir até o final. Se a gente perder essa batalha, perdemos, mas nós vamos lutar. Por quê? Porque nós estamos lutando pelo princípio da palavra e da liberdade da pregação do evangelho. Nós vamos pregar até o último segundo. E quando se tornar ilegal, meu amigo, por pregar o evangelho, se tornar ilegal... Paciência, a gente vai ter que ser os fora da lei pregando o evangelho, né? Mas assim, nós não vamos parar de pregar o evangelho. Porque nós estamos falando da verdade, do evangelho. E é uma questão interessante, porque eu acho que os cristãos precisam pensar uma coisa. Eles dizem, política e igreja, a gente não sei o quê, não gosta de se misturar. Ok, eu entendo a algerice das pessoas com a política, mas a política não tem problema de se misturar com a religião. Sim. A política quer meter o dedo na religião. Claro. Por que os políticos se preocupam tanto com os evangélicos? Vocês nunca pensaram sobre isso? Por que eles são tão chatos com os evangélicos? Por que eles querem apertar tanto o evangélico? Um dos grandes motivos é... Por que eles estão preocupados com os jovens nas escolas lendo a Bíblia? Porque o evangélico, ele é questionador. Ele pensa, ele não aceita qualquer coisa. Ele começa a pensar e dizer assim, por quê? Por que tu quer me calar? Por que tu tá dizendo isso e aquilo? Por que aquilo outro? Porque a Bíblia te faz criterioso. A Bíblia te faz... Algumas pessoas dizem assim, vão lá fazer lavagem cerebral em vocês. Pelo contrário, quem tá fazendo lavagem cerebral é o Estado. Em algumas pessoas que acham que tu tem que aceitar tudo goela abaixo. Nós vamos respeitar as leis. Todo mundo, quem conhece os cristãos sabe, é um povo pacífico, que respeita as leis, só que é um povo que questiona, que não aceita de qualquer... Não, peraí, meu amigo, tá na Constituição, tá na lei, eu vejo o Paulo, ele diz assim, em um determinado momento ele ia ser açoitado, diz assim, vocês vão açoitar um cidadão romano? Ele usa o seu direito, né? A sua cidadania. É importante o jovem conhecer os seus direitos e saber também se portar, né? Com certeza. Esse posicionamento é importante, né? Até para que as coisas não aconteçam, que nem tu mesmo disse, pastor, goela abaixo, assim, né? Por quê? Não sei muito bem, mas foi, daqui a pouco tu tá perdido, né? Foi calado, foi influenciado, contaminado e às vezes até tu foi, inconscientemente, tu foi deixando, não te posicionou, não tomou uma atitude, não questionou, e daqui a pouco aquilo ali te passou por cima de ti, e aí tu viu que daqui a pouco, eu fui calado e nem percebi, né? Eu me lembrei agora quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, ele conta um pouco a história de Elias, né? Quando Elias chega pro Senhor e diz, eu tô parafraseando aqui, né? Fiquei só eu permaneci, né? Os outros todos se curvaram, se dobraram, e aí Deus lembra, não, tem outros que eu separei, que não se dobraram diante de Baal. E aí Paulo diz assim, há ainda um remanescente, né? Essa palavra é legal, né? Aqueles que não se dobram às pressões do mundo, não se dobram aos padrões do mundo e que talvez, inclusive, como tu mesmo disse, né? Em algum momento, é claro que o Ministério Público não é a lei, né? Mas alguma investigação, então, não, a gente não vai, isso aqui não vai fazer a gente parar, não vai fazer a gente se dobrar, né? A gente está à disposição para responder, para conversar, obviamente, né? De uma forma tranquila, mas isso aqui não pode fazer com que a gente se dobre isso, a gente não vai se dobrar, né? Nós só nos prostramos diante do Senhor, né? Amém. Isso que é importante. E é importante que o jovem se posicione pelo seguinte sentido. Às vezes tu tá sozinho na tua escola, na tua faculdade, e tu te sente sozinho. Tu tá vendo a cultura woke, essa coisa toda crescendo. E quando você se posiciona, talvez colegas teus que são cristãos e que estão com medo, que estão com vergonha, eles vão chegar do teu lado e vão dizer, cara, eu tô contigo.
cara, tu não tá sozinho. Eu criei a mesma coisa que tu. E tu vai perceber que tu tem uma rede de amigos, de irmãos que estão ali dentro e que daqui a pouco vocês vão poder se reunir juntos para fortalecer a fé um do outro, para dizer, cara, vamos continuar, vamos junto, é isso aí. Óbvio, a gente não pede que você brigue com o professor, que você discuta com ninguém. Isso vai te colocar em maus lençóis. Então, assim, cada um é responsável por si nesse sentido, tá? De saber como se posicionar de maneira respeitosa, na hora certa, né? Muitas vezes na escola eu era, porque sabiam que eu era cristão, então eu era questionado. Aí eu falava, eu não me metia em assuntos lá, não sei o quê, mas me perguntava, e aí, tu é cristão, como é que é isso? Bom, já que vocês estão me perguntando, então eu vou dizer, vou falar, vou me posicionar, né? Então, assim, é importante isso. Eu lembro que uma vez na aula de filosofia, essas questões, cara, é isso que eu falo para os pais, como a gente tem que pensar, né? Uma aula de filosofia, cara, a professora foi fazer uma regressão com os alunos lá, né? Botou uma música, mandou todo mundo deitar lá, não sei o quê, fazer uma regressão, não sei o que lá. Uns negócios muito estranhos, né? Sim. E eu, crente, né? Me levantei, fui na professora e disse, professora, de maneira respeitosa, eu vou pedir para não participar dessa aula. Ah, mas por quê? Eu acho que isso aí nada a ver com a minha fé. Não tem nada a ver com o que eu acredito. Não quero me envolver com isso. Posso? Pode, fica à vontade. Pode sair ali e tal, espera lá acabar ali fora. Não, vou esperar ali fora. Não, beleza. Ela me foi tri assim comigo. Claro. Me respeitou. Levantei e saí, beleza? Fui, me sentei. Para minha surpresa, começa a sair. 1, 2, 3, 4, 5. Começa a sair atrás de mim, né? E vieram na minha volta e disseram, a gente viu que tu foi, que tu levantou e tal. Eu sou da igreja tal, eu também sou. Eu nem sabia que vocês eram crente, meu. Entende? Tipo assim. Tu vê? O pessoal viu a atitude e daqui a pouco, se sentiu encorajado. Claro. Eu também vou, entende? Que também legal, vou sair. Então, é importante esse posicionamento, mas a gente fala, né? Tenha sabedoria, tenha critério. Nós não queremos colocar você em uma saia justa, em um problema na tua universidade, mas é algo pessoal. Se você se sente chamado e entende, não, senhor, eu tenho que me posicionar, mesmo que isso vá gerar problemas para mim e tal, mas quando eu for questionado, eu vou defender a fé, eu vou colocar, porque diante dos teus colegas, eles estão vendo a tua postura, eles estão te ouvindo, e você pode ganhar alguém, você pode ganhar teus colegas aí para Jesus, né? É importante saber os seus direitos e se posicionar bem, né? Com certeza, É isso aí. Hoje a gente vê também uma outra coisa, é o crescimento dos neném, né? Um jovem que nem trabalha e nem estuda. O neném, que é conhecido da geração neném. Vive com os pais, né? Não tem sonhos, não tem pretensões. Eu lembro que mais novo a gente pensava isso, 18 anos, vou fazer minha carteira, vou comprar meu carro, vou me virar, vou sair, não sei o quê. Hoje a gente não vê a gurizada tendo pretensão de nada, né? Talvez a pretensão é, vou comprar, qual é o videogame que eu vou comprar agora, um novo que saiu, né? Celular novo. O cara tá com 32 anos, meu, e tá ali jogando videogame. Senhor, eu não consigo entender essa geração, mas tudo bem, né? E assim, de novo, a gente não é contra o videogame. Não, claro. Cara, o cara que joga pra se distrair, não sei o quê, mas é um cara responsável, não sei. Eu, particularmente, acho que o cara adulto, né? Acho que não cabe mais. Sim. Mas assim, respeito, tudo mais e tal, né? Um dia um rapaz me perguntou, né? Tem um videogame, o cara é casado, tudo. Eu tenho videogame, o que tu acha? Eu só disse pra ele assim, vamos lembrar do que o Paulo disse. Quando eu era menino, agia com o menino, pensava com o menino. Quando eu me tornei homem, desisti das coisas de menino. Meu, tá na hora de desistir das coisas de menino. Sim. Vende esse negócio, faz um dinheiro com isso aí, entende? Então, assim, como é que tu vê, assim, essa galera hoje, né? Tu percebe isso? Isso é uma realidade? Isso tem atrapalhado? E como sair disso aí, né? Sim. Eu vejo, assim, acho que é fato que nós temos visto, né, essa geração ter essas questões, né? E a partir disso permanecer talvez inerte, assim, né? Sem nenhum tipo de direção, meio perdida e tal. E isso acontece com mais frequência, né, do que se via antigamente. Como tu mesmo disse, né, pastor? Parece que já tinha-se um planejamento, assim, né? Algo traçado. E hoje em dia o pessoal fica muito... Eu acho que também essa grande disponibilidade de coisa... tem um monte de curso, um monte de faculdade, pode ser AD, sempre presencial,
que é uma coisa muito boa, porque facilitou o acesso, né, à educação a muita gente. Por outro lado, também, se isso fica diante de alguém que está perdido, parece que piora ainda mais, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, esse pensamento sobre a vida, ele é importante, né? Pô, o que tu tá fazendo? Para um pouquinho, presta atenção. Olha com quantos anos tu tá, olha o que tu tá fazendo e pensa naquilo que tu vai fazer daqui para frente, né? A gente precisa ter esse... Porque senão parece que os jovens hoje em dia estão vivendo a sua vida um dia depois do outro, como se, sei lá, não sei, não existisse amanhã, não houvesse amanhã, ou como se o amanhã viesse. Não importa, né? De qualquer jeito. Então, assim, a gente precisa parar em algum momento e pensar, cara, o que eu tenho que fazer? Quais são os próximos passos? O que Deus tem colocado diante de mim? Acho que isso é legal, né? Pô, Deus tem me direcionado para cá. Eu tenho visto que Deus tem me dado facilidade com isso. Deus tem me dado facilidade com mídias. Deus tem me dado facilidade de mexer no computador. Tá aqui o Nicão, né? Tá aqui o meu pastor também, que é o cara lá, brabo. Deus tem me dado... eu sinto de Deus um senso de justiça social. Então, eu daqui a pouco eu vou pensar em alguma coisa, vou ir para a área da política, eu vou fazer direito, porque eu vou poder ajudar em causas e tal. Deus, eu quero... de outra forma, né? Em outro sentido da vida. Eu quero ter um relacionamento, eu quero namorar, eu quero noivar. Pô, então como é que eu nem não namora? Vamos fazer um nem. Nem estuda, nem trabalha, nem namora também. Porque como é que vai namorar sem estudar, sem trabalhar? Então assim, pô, não, eu quero constituir uma família, eu tenho o sonho de ser pai. Isso é uma coisa importante, né? Pra gurizada jovem. Cara, Deus chamou vocês para serem pais, né? Não é para ficar com 32 anos na casa do pai e da mãe jogando videogame. É para ter uma família, ter uma esposa, ser pai. Então, pô, um dia eu quero ser pai ali na frente, eu quero me casar ali na frente. Então, o que eu preciso fazer hoje para que ali na frente eu consiga ter um relacionamento, ter um casamento, ter uma família? E aí tu começa a parar e começa a pensar, pô, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar. E é importante que o pessoal entenda, né? Eu vejo que as coisas por si só, elas agregam, né? Eu conversava até ontem com um jovem também, eu falava isso para ele, cara, desde o momento que tu começou a trabalhar, eu vi que tu começou a amadurecer, Deus começou a trabalhar algumas coisas na tua vida. Talvez o nosso primeiro emprego não é na área que a gente quer, a gente não ganha o que a gente quer, talvez a gente vá trabalhar com outra coisa lá na frente, tu mesmo conta, né, os locais que tu trabalhou, que eram legais, mas talvez hoje não tenham nada a ver com o que tu faz hoje, né? Mas isso é bom porque nos amadurece, nos faz ter responsabilidade, nos faz lidar com dinheiro, entender como é que funciona a vida financeira, nos faz começar a pagar o sorvetinho, o cineminha, né? Então, eu vejo que tudo isso é importante e isso passa por a gente pensar a nossa vida, né? Eu vejo que, de novo, a galera às vezes vive de qualquer jeito. É importante parar e pensar, Senhor, o que o Senhor espera de mim? Né? Quais são os próximos passos? Coloca isso diante de Deus, leva para Deus, vai te aconselhar com os teus pastores, os teus líderes. O que eu posso fazer daqui para frente? Eu quero estudar, mas eu tenho dúvida. Bom, então vamos elucidar isso aí. O que Deus tem colocado na tua mão? O que Ele tem te chamado para fazer? O que tu tem visto? Não, eu tenho um coração, eu vejo que a gente precisa mudar isso aqui. Bom, talvez seja Deus te direcionando para uma área. O que eu vejo é, Deus costuma chamar pessoas que estão trabalhando, né? A gente vê, tu mesmo fala bastante sobre isso. A gente vê Davi estava trabalhando, estava os irmãos, chamou todo mundo para casa, estava todo mundo bonitinho ali, talvez cabelinho arrumado, de banho tomado, Davi estava no pátio lá, nem era pátio na época, né? Cuidando das ovelhas, pastoreando ovelha, e aí Samuel, não é esse, Deus fala, não é esse, tem mais algum? Tem um que está trabalhando, aí Deus diz, é esse aí, é o que está trabalhando, e continuou trabalhando depois. Então a gente vê como se colocar, né, em movimento dentro daquilo que Deus espera de ti é importante, né? Então, assim, a gente não pode ter uma geração que é essa geração neném, a gente não aceita isso aí, rejeita isso aí, porque isso, inclusive, não é bíblico, né? O Senhor está chamando uma geração para trabalhar, para estudar, para crescer, e a gente fala tanto sobre que os crentes e essa geração ocupe os lugares na sociedade, fala sobre a política, fala sobre o direito, a medicina, a imprensa, as áreas de tecnologia, e isso passa por jovens que entenderam isso e que vão estudar, que vão se aprimorar, que vão fazer cursos de aperfeiçoamento, pós-graduação, doutorado. Olha que legal, pô, temos doutores no meio, juízes do Supremo Tribunal Federal, né, daqui a pouco. Então, claro que, né, hoje em dia, não deixar quieto, é difícil, né, mas vamos deixar quieto. Mas, em outras áreas também, né, tudo isso é importante, passa por isso, para alguém que tem uma noção, assim. E claro que isso vai passar pelos pais, vai passar por uma liderança, mas eu vejo que esse pensamento é importante. Você vai pensar sobre a tua vida, cara. Tem que pensar, tem que parar e pensar. O que eu estou fazendo hoje? Onde eu quero chegar amanhã? O que Deus espera de mim? E o que eu preciso fazer para isso? Eu tenho que me colocar em movimento, tenho que começar a trabalhar, né? Sem dúvida. Isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que trazer essa intencionalidade à tona. O pessoal tem que entender isso, né? As coisas não vão acontecer por osmose.
osmose, que nem eu brinco, né? Tu precisa ser intencional no teu trabalho, nos teus estudos, né? No teu futuro. Eu acho interessante, assim, desde muito pequeno, sempre olhando algumas pessoas, eu sempre sonhei, assim, fazer alguma diferença para o mundo. Eu falo hoje sobre responsabilidade social, né? A Bíblia diz, aquele que não trabalha, que também não coma. Né? Ou seja, a Bíblia está chamando a atenção para uma responsabilidade social. Cara, tu tem que contribuir para a tua comunidade. Então, eu estou falando agora não só para cristãos, eu estou falando para todos. Claro. Né? O cara está em casa lá, não trabalha, minha mãe banca, tem comida na mesa, roupa lavada, não sei o quê. Tá, mas tu tem uma responsabilidade. Tu não está contribuindo para nada, meu amigo. Né? Então, assim, pena que os teus pais não sabem disso, porque senão eles tinham que dizer, não vai comer também, entende? Claro. Não trabalha, não come. Claro. É o que deveria acontecer, porque tem que contribuir para a sociedade, meus amigos. Você está no mundo, você está gastando os recursos do mundo, você está consumindo a energia, você está consumindo a água, você está consumindo tudo. Você não faz nada para contribuir, entende? Então, tipo assim, você precisa contribuir, tem que ter uma responsabilidade social, um senso nesse sentido. Eu acho interessante isso, porque tem o pessoal mais de esquerda, eles se apropriam de pautas, mas tu vê que é só uma apropriação assim ideológica. Sim. Porque na prática, o que eles querem é financiar as pessoas em casa, dar uma bolsa, alguma coisa, para manter o voto, para que tenha o voto ali de cabresto, né, das pessoas. Mas, na verdade, as pessoas não tem uma responsabilidade social. É necessário uma responsabilidade social. A gente é a favor de uma política pública, de ajudar os que mais precisam, mas tem que ter contrapartida. Com certeza. Porque senão as pessoas nunca vão entender que elas têm uma responsabilidade no cuidado da terra, no cuidado daquilo que Deus nos deu. Todos nós temos essa responsabilidade, né? Então, assim, e a Bíblia mais... Por isso que eu falo. Por que os políticos se preocupam com os evangélicos? Porque eles entendem isso. A Bíblia nos ensina isso. A Bíblia nos ensina essa responsabilidade, que nós temos um papel, que a gente tem que exercer cidadania, que a gente tem que cuidar das coisas, que a gente não pode aceitar tudo como normal, mas que a gente tem que questionar as coisas para que a gente tenha critério nas coisas que estão acontecendo. Então, isso é importante a gente despertar, né? Ainda mais nesses dias, ainda mais a geração mais nova. Gente, vocês têm que levantar, trabalhar, estudar. E entender que Deus deu, né? Isso é legal também. Deus deu uma graça para cada um, né? Deu virtudes para cada um. E Ele nos deu isso com a intencionalidade, obviamente, tudo que Ele faz de maneira intencional, de que a gente expressasse isso no mundo, né? Então, assim, quando a gente não se levanta, não começa a colocar em prática essas coisas e a se permitir ser usado por Deus, e aí quando eu digo isso não é só dentro da igreja, também dentro da igreja, mas em todas as áreas da sociedade, a gente vê que isso começa a ser perdido, né? E aí às vezes as ideias já não surgem mais, e a qualidade das coisas, quanta coisa legal a gente vê, né? Eu tava vendo até vai ter um evento lá na virada do ano, do SBT vai transmitir e tal, eu tava vendo que o Deniras que fez o card, né? E eu tava lembrando daquilo que tu disse, olha que legal, pô, SBT, rede nacional aberta, TV aberta, né? E tá lá o card do cara que é crente e tal. É quase tão bom quanto o nosso pastor aqui, o Denilson. Mas assim, olha como isso é importante. Pô, Deus deu uma graça pra nós, deu uma graça pra ti, pra mim, pro Nicão que tá aqui, pra todo mundo que tá nos ouvindo, pra ti que tá nos ouvindo. Deus deu uma graça, deu virtude. E o que Ele espera que a gente faça com isso? Que a gente coloque isso em prática, expresse isso pro mundo. Porque, de certa forma, Ele colocou isso em nós pra que o mundo ao nosso redor fosse impactado com isso, né? Fico pensando, imagina se o meu pastor não fosse meu pastor, como é que as coisas iam acontecer? Mas se não tivesse tudo isso aqui, né, que a gente está gravando agora, essa capacidade de colocar isso em prática, né, a edição toda que tem que fazer depois que dá trabalho. Imagina se a gente não poderia estar na internet, não poderia estar fazendo o que faz, se não tivesse mesa de som, mesa de luz, pessoa mexendo no telão, transmissão. Essa capacidade Deus deu a alguns, né? Eu tenho muita dificuldade nessas coisas, em outras eu tenho facilidade. Então, é essa multiforme sabedoria e graça de Deus que Ele derramou sobre nós que a gente precisa expressar, né? A gente precisa expressar isso que vem de Deus, porque o mundo carece disso, inclusive, né? Sim. Deus nos deu soluções, e as soluções são para o mundo. A gente tem que praticar essas soluções lá fora, né? É importante isso. Cara, a gente está falando um tempão aqui, para a gente encerrar o nosso papo, eu queria encerrar te perguntando qual a importância no servir na igreja, assim, o jovem servir a Cristo, servir na igreja, no corpo, trabalhar, não só ser aquele que vem, assiste, mas desejar se envolver. Isso é importante no desenvolvimento da sua fé, da sua vida cristã e da sua vida como um todo. Como é que é isso? Sim, eu acredito que é necessário, né? Se eu
pudesse usar uma palavra, eu diria que é necessário. Mais do que importante até, né? E a gente vê como isso faz diferença realmente, assim, né? De pessoas jovens que frequentam as reuniões e tal, o que é bênção. A pessoa está chegando, daqui a pouco eu não vou colocar um crachá nela no primeiro dia que ela chegou, né? No entanto, a gente percebe que conforme a pessoa vai vindo aos cultos e depois começa a se inserir, não, quem sabe, vamos começar a servir e tal, e a gente vê essa inserção, a gente começa a perceber como o Senhor trabalha na vida das pessoas através disso. Sim. E como elas são enraizadas um pouco mais no Senhor e também na comunidade local, que é muito importante, né? E a gente vê exemplos como esse, e a questão dos jovens ela é importante porque muitas vezes a porta de entrada no servir da igreja, né? Da pessoa que tem essa faixa etária. Eu mesmo comecei a servir contigo lá. Então, né? Pastor, eu quero fazer alguma coisa. Tá, tem isso aqui para tu fazer. Tá, vamos fazer. De colocar canhão, subir em escada, ficar até o final, desligar as coisas. E... Canhão de luz, né? Canhão de luz. Colocar canhão, imagina bazuca, né? Não era isso. Canhão de luz. Ligar ventilador, desligar ventilador, ligar ar, colocar... Inventava um monte de coisa, né? Sim. Mas eu vejo como isso foi importante para nós, né? E como isso nos prepara para aquilo que Deus quer fazer adiante, né? E em qualquer área da nossa vida. E o servir... Ele nos enraiza em Deus, nos enraiza na comunidade local e também permite que Deus trabalhe em nós para que a gente possa ser aperfeiçoado por Ele para viver aquilo que Ele espera de nós e aquilo que Ele tem para nós em todas as áreas da nossa vida, né? Eu lembro que há anos atrás a gente leu juntos, né, com a galera um livro do Benny Lipscher e ele falava sobre, o nome do livro é Enraizados, né? E ele falava um pouco sobre isso, sobre o servir, né? E eu lembro que naquela vez, tem uma coisa legal de falar, eu lembro que quando eu li aquele livro, foi um dos livros que Deus mais falou comigo, assim, que mais me tocou e foi pontual para aquela época, porque era justamente essa época, assim, que a gente estava servindo na cenografia na época, você nos chamou, você pode servir na cenografia, nos ajudar e tal, e a gente disse, claro, pode, mas eu tipo assim, eu me achava muito incapaz de fazer aquilo ali, eu achava que eu não tinha, e a Lê, né, para quem não sabe, minha esposa, ela tem muito tato para isso, né, então assim, eu lembro que até me assustava, às vezes que eu fui na casa dela, era prato rosa, era aqueles jogo americano de não sei que cor e não sei o que, e guardanapo, eu ficava olhando, que história é essa, né, eu guri, né, e aí, e ela sempre teve muito tato com isso, assim. E a cenografia envolve tudo, né? Tapete, luz, um monte de coisa que a gente organizava, e mesa, e toalha de mesa, e bistrô, e tinha o cafeína, aquele que a gente fazia, lembra? Então, e aí eu olhava para aquilo e pensava, meu Deus, eu não consigo fazer nada disso aqui, eu não sei fazer isso aqui. Já a Lê não, né? Ela tem graça, então tá, beleza, tamo junto e tal, né? E aí, naquele momento, eu fiquei meio assim, sabe? Tipo assim, não, tô dentro, vou servir, mas meio como se, isso aqui acho que não é minha praia. E aí foi, depois, logo em seguida, a gente leu aquele livro. E aí, ele fala um pouco no livro sobre o servir e fala como sobre o servir nos prepara para outras coisas que Deus vai fazer, né? E aí, naquele momento ali, eu me ajoelhei, fui para meu quarto e disse assim, Senhor, me perdoa, né? Eu tô pensando aqui que eu não tenho nada a ver com isso. E, na verdade, eu tô vendo que o Senhor tá me preparando para outras coisas, né? E às vezes, aquilo que o Senhor tá nos preparando no mesmo sentido que a gente já está fazendo. Então, daqui a pouco, Deus te coloca nas mídias, começa fazendo stories, aí depois tu tira foto, filma, grava, daqui a pouco, tu é líder de uma área, o departamento, glória a Deus. Ou às vezes tu é responsável pela câmera, por não sei o quê. Eu não sei o que Deus quer fazer, né? Mas aquilo que Ele começa a fazer está nos preparando para as outras coisas. Às vezes é na mesma área, às vezes são em áreas diferentes, às vezes não é nem aqui dentro da igreja, mas o servir, e a gente tem visto isso, né? Como o servir na igreja nos prepara, inclusive, para o mundo lá fora, para o emprego que a gente vai ter, para as entrevistas de emprego, né? Eu fico pensando, o quanto Deus me desenvolveu, por exemplo, nessa parte de falar, e agora estou me formando em direito. Isso vai ser importante também. Então, eu pensando, Deus está me preparando para uma coisa, daqui a pouco são várias outras coisas que Deus está fazendo, né? E eu vejo como isso é importante. Então, assim, a gente incentiva, né? Eu queria fazer esse incentivo aqui o pessoal, os jovens sirvam a igreja, né? Venham fazer parte da igreja realmente, não apenas participar das reuniões, visitar a igreja, mas fazer parte daquilo que Deus tem feito, participar daquilo que Deus está fazendo. E é legal ver como, enquanto a gente serve, a gente recebe de Deus e a gente é usado por Deus, né? Isso é legal. Quantos testemunhos a gente teve do Avalanche, né? O pessoal servindo na recepção, abraçando a galera, o pessoal sendo tocado. A gente eu vi uma foto, ali mandou uma foto do Avalanche, da gente orando com a galera no final e eu com fone no ouvido aqui, ó, e aí daqui a pouco orando e o fone no ouvido e tal. Então a gente servindo ali e ao mesmo tempo recebendo muito de Deus e também ao mesmo tempo sendo usado por Deus para que o Senhor toque outras pessoas. Então o servir, ele é importantíssimo, é necessário
na vida de um cristão, do jovem principalmente, porque gera, né, esse vínculo, esse encontro com a comunidade local e mantém essa conexão, né? Eu acho que isso é importante, né? Porque o jovem está desenvolvendo amizade, está desenvolvendo relacionamento, vai procurar um relacionamento. Onde é que tu vai encontrar, né, a tua varoa lá, o teu varão? Tu vai encontrar na igreja, servindo. O vaso de alabastro. Tu vai encontrar servindo, né, te conectando com a galera. Onde é que tu vai encontrar os teus amigos, as pessoas que vão te ajudar quando tu estiver mal realmente, né? Que não estão só na hora boa. É no servir com os voluntários, os teus amigos. Então, acho que tudo isso, né, torna necessário servir na vida do cristão, principalmente do jovem, né? Amém? É isso aí, isso desenvolve muito, né? Com certeza. Desenvolve a vida pessoal, a vida junto com os outros, como tu disse, a comunidade, lá fora, enfim. É muito importante e chamado do Senhor, né? Pra gente servir, pregando, se envolvendo com a igreja. O Senhor Jesus disse, eu vim edificar a minha igreja. Então, se envolva com a igreja, sirva a Deus e o Senhor vai te usar aí tremendamente. Cara, muito obrigado. Valeu por esse papo aí. Tamo junto. Prazer foi meu. É sempre uma honra estar junto. Bênção de Deus. Deixa ali, ó, tua câmera lá, ó. Deixa um recado pra gurizada, fala pros jovens e vende o teu jabá aí. Na sexta-feira aí pra galera tá junto aí. Essa aí foi, quem sabe faz ao vivo. Pessoal, então, eu acho que tudo que a gente falou aqui é muito relevante, né? Muito importante pra nós, pra nossa geração. E eu queria deixar esse recado, assim, né? Procurem viver uma vida que agrada a Deus. Acho que isso é interessante, né? Entendam que é claro que a gente precisa e tem uma preocupação em não quero errar, eu quero agir da maneira correta, e isso é importante, né? Desenvolva isso, esse temor a Deus, mas entenda que existe uma vida cristã vitoriosa. Tem como a gente viver uma vida que agrada a Deus. A gente passa por um processo de procurar deixar desagradar a Deus, né? Deixar de viver uma vida que entristece o Senhor para chegar num lugar onde a gente pode agradar a Deus, né? E como é bom, imagina a gente chegar, né, diante de Deus um dia e ouvir assim, este é meu filho amado, em quem tenho muito prazer, que muito me alegra, né? Então, assim, procurem viver uma vida que agrada a Deus, sejam intencionais naquilo que vocês têm feito. O Senhor quer usar vocês, quer usar essa geração, quer usar os jovens, quer levantar uma geração de jovens para influenciar a sociedade com os valores, os princípios e as virtudes do reino de Deus. Todas as sextas-feiras nós nos reunimos aqui na Igreja Encontro de Fé de Viamão, Avenida Senador Salgado Filho, 1650, nosso culto de jovens. E você que é jovem, precisa estar conosco. Vem estar com a gente, não apenas, né? Vou lá um dia visitar, então... Não, vem estar junto, vem participar, vem somar com a gente, nos procura, me procura, eu quero te conhecer, para a gente poder trocar uma ideia. E principalmente, Deus te quer, está te procurando, quer que você faça parte, quer que você viva uma vida com Ele. Até, né, não pode falar, né? Eu vi um testemunho legal, né, ontem, que inclusive uma menina que veio falar contigo no Avalanche, disse que estava com dor, lembra? Caiu e tal, e foi curada. E ontem ela veio e me disse que foi no médico, o médico examinou e disse, cara, tu não tem mais nada, não tem mais o que fazer. Tá, mas aí a mãe dela perguntou, ela precisa fazer algum repouso, tomar algum remédio? Não precisa fazer nada, não tem mais nada. Sim. Pode voltar a fazer as atividades normais e tal. E foi muito legal porque a cura gerou algo que foi um temor, né? E aí ela trouxe assim, eu quero voltar a vir, porque fazia tempo que ela não vinha. Eu quero voltar a vir, e ela chegou para mim, para minha esposa, meio entristecida assim, eu não quero mais errar, eu não quero mais me afastar, e eu tenho receio de não conseguir e tal. Só que daí ela disse algo, ela disse assim, ó, enquanto eu estava longe, Deus falava comigo, e Ele dizia assim, ó, ora, porque eu quero te ajudar. Ora porque eu quero te encontrar, ora porque eu quero te ver bem, eu quero te ver comigo. E aí isso falou muito comigo e me lembrou mais uma vez o quanto Deus deseja, né? Claro, os jovens, quanto Ele deseja o homem, que nós estejamos com Ele, né? Que Ele tá o tempo... Tem um livro, eu não lembro qual é o livro, que diz que Deus é como se fosse tá nos caçando, tá nos procurando, nos perseguindo. Eu acho que é o John Stott que fala isso. Para que de alguma forma Ele nos encontre. É aquele pastor, né? Que quando uma ovelha se perde, ele vai atrás, deixa as 99 e fica muito feliz quando encontra. Fala do cão de caça do céu. Exatamente. Então, Deus está te procurando, está te perseguindo, Ele quer te encontrar. Então, abre o teu coração para Ele. Sexta-feira, eu vou te esperar aqui, sexta-feira. A gente tem inside, inclusive, sexta-feira, né? Veio a calhar, né? Claro. Nem sei que dia que vai sair, né? Daqui a pouco já passou, né? Não, vai ser terça. Amém. Então, tem inside sexta-feira, vem estar com a gente. As congregações de Viamão vão estar aqui e eu estou te esperando aqui. Amém. Isso aí. Tenho certeza de que você foi extremamente abençoado. Então envie para a galera, manda aí, compartilha com os teus contatos esse episódio, né? Não esquece aí, faz a tua inscrição aí no canal, vamos aumentar a nossa comunidade aqui juntos, né? E deixa o teu comentário aí também, importante, pulveriza aí para a galera, a plataforma entende a relevância e manda para mais gente. Beleza, gente? Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui, fica com Deus e até o próximo episódio.